Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: a Rússia aponta a ação direta dos Estados Unidos e fala em retaliação. Do que estamos falando aqui, só para a gente se situar? Estamos falando novamente do ataque ucraniano à Crimeia, utilizando mísseis enviados pelos Estados Unidos e mísseis que estavam ali portando, carregando munição de fragmentação, ataques que promoveram a morte de várias pessoas e tantas outras foram feridas. É disso que estamos falando aqui. E o contexto é de que maneira, a pergunta do momento é de que maneira a Rússia responderá a isso. Essa é a pergunta do momento. Eu percebo que esse é um assunto que gera uma divisão de opiniões. Quando eu leio os comentários aí eu me deparo com isso, até comentei isso ontem com vocês. Vocês voltaram a fazer os comentários com opiniões diferentes e faz parte do contexto que as pessoas observem as coisas de maneira diferente ou de maneiras diferentes. Uma parte de vocês, repito o que comentei ontem, mas vieram mais comentários que reforçaram essa impressão. Alguns de vocês observam com impaciência as respostas do governo russo, dizem que o governo russo deveria agir de maneira mais agressiva para que a OTAN recue um pouco, porque ela está muito assanhada. E tantos outros, vários outros de vocês comentam que, por outro lado, acham que a Rússia está correta, está seguindo uma estratégia e que não deveria sair dessa estratégia que está funcionando por causa de provocações da OTAN. Ou seja, tem todo tipo de opinião sendo colocada aí e eu, sim, leio os comentários e percebo isso. Tanto de pessoas que falam de fora da Rússia, que são a maioria, logicamente, quanto de algumas pessoas que comentam aí que estão falando da Rússia. Ou seja, esse é um ambiente que, se existe fora da Rússia, essa discussão também está colocada lá dentro, certamente. Voltamos a falar novamente desse contexto a respeito aí da possível estratégia da Rússia para responder a isso e de que maneira ela fará isso. Trago uma matéria da mídia corporativa para fazer aquele famoso carinho nos algoritmos e a matéria diz o seguinte: a Rússia convoca o embaixador americano, o embaixador estadunidense, por causa do ataque mortal que Moscou diz ter sido promovido com o uso de mísseis fabricados nos Estados Unidos. Isso que eu acho engraçado, eu não sei se vocês já perceberam a forma como a mídia corporativa constrói as suas matérias. Quando é um ataque russo a um certo lugar, ele é trabalhado, ele é abordado de maneira direta. A Rússia atacou tal lugar com armamento tal e feriu tantas pessoas, é direto. Como se fosse a verdade, como se estivesse enunciando um fato que todo mundo viu. Quando se trata de um ataque dos Estados Unidos ou dos seus aliados, a coisa é abordada de maneira diferente. Tanto no que tange a Rússia, se é contra a Rússia, se é contra a China, se é contra o Irã. Percebam que isso acontece também na questão de Israel e dos palestinos. A abordagem é a seguinte: aí, quando é os Estados Unidos que atacam, ou quando é Israel que ataca, é assim: governo palestino diz que Israel atacou tal lugar e segundo números do Hamas, a quantidade de feridos e mortos seria tal. Quando é no caso da Rússia é o seguinte: a Rússia teria dito que a Ucrânia atacou a Crimeia com o uso de mísseis supostamente enviados pelos Estados Unidos. É como se de um lado houvesse a verdade, ou seja, a Rússia atacou, e do outro houvesse uma versão do governo russo. A Ucrânia teria atacado segundo o governo russo. Não. O que a gente sabe? Que a Crimeia foi atacada,
que os mísseis utilizados foram disparados pela Ucrânia e fabricados pelos Estados Unidos e que ali tinha munição de fragmentação que feriu civis. E, até que se prove o contrário, é muito provável que esse ataque tenha sido proposital para atingir os civis. Por quê? Porque se estavam ali carregando munição de fragmentação é porque sabiam que os sistemas de defesa russos iriam interceptar e que, logicamente, esse material acabaria atingindo civis pelo caminho, que estavam na praia, vários morreram e muitos ficaram feridos após esse ataque. Vamos fazer uma correção mais adequada, uma correção adequada para essa matéria aqui. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas, rememorando o fato, né? Mísseis dos Estados Unidos com munição de fragmentação foram usados na Crimeia para promover lá um ataque promovido pela Ucrânia. Se a coisa foi proposital para atingir civis, como tem ocorrido recorrentemente, isso se chama terrorismo. Se a intenção é gerar pânico em civis, como o próprio governo ucraniano já admitiu, queremos levar para os civis russos a sensação do que é estar em uma guerra. Isso, se estão promovendo terror em civis de maneira proposital, o nome disso é terrorismo, ainda que um Estado pratique. Se é um Estado praticando terrorismo, é um Estado terrorista. Não precisa ser um grupo não reconhecido pelo Estado para ser terrorista. Existe prática terrorista de Estado. De forma que o que a Ucrânia está fazendo são ataques terroristas com a chancela da OTAN. Porque se existe uma grande crítica sobre o uso de munição de fragmentação, por que diabos os Estados Unidos enviariam para a Ucrânia e autorizariam a usar? Claro que quando vai se questionar o governo dos Estados Unidos, qual é a resposta? Olha, a gente envia os mísseis, mas a responsabilidade do uso é ucraniana. Sendo que, para disparar esses mísseis que foram usados para atacar a Crimeia, nesse episódio da praia, é preciso de dados que os Estados Unidos enviam sobre alvos, sobre os locais que serão atacados. Ou seja, os Estados Unidos enviaram os mísseis e os dados para que o ataque ocorresse, a localização. É quase tudo os Estados Unidos fazendo, é apenas a mão ucraniana que aperta o botão. Letras azuis. Por isso que a Rússia fala de um envolvimento direto dos Estados Unidos, né? Letras azuis. Um drone dos Estados Unidos estava operando na região quando o ataque ocorreu. Aí eu percebo que vários de vocês comentam aí que a Rússia deveria ter começado já a derrubar com mais frequência drones dos Estados Unidos, né? Que deveria fazer mais isso. Agora que apareceu esse episódio do drone aí, eu lembrei de vários comentários de vocês. Muito provavelmente por causa de que vocês devem ter passado por essa notícia aí do drone aí, né? Ou dos drones dos Estados Unidos. Letras azuis. A escolha de munição de fragmentação para atacar uma praia em uma data comemorativa, ou seja, que sabiam que haveria bastante gente lá, não é algo ao acaso. Tanto é que o assessor do Zelensky, e ontem eu trouxe essa matéria, ele disse que ninguém deveria estar na praia em tempos de guerra. E chamou aqueles civis de ocupantes. Pessoas que estão ocupando a Crimeia. Não, são pessoas que vivem na Crimeia, pessoas que têm direito de viver na Crimeia. Se a Crimeia optou por fazer parte da Rússia, isso se dá por causa de um contexto político. E os ataques não devem ser promovidos contra civis. Esse é o primeiro pressuposto básico. Agora, quando o Podolyak diz que não, que é o assessor do Zelensky, diz que não existem inocentes, falando algo muito parecido com o que setores de Israel falam quando se referem a ataques contra palestinos, que todo mundo lá é Hamas, o que esse cara está dizendo é tratando todo civil na Crimeia como um militar russo. É aí que a coisa é uma desumanização de pessoas que estão na praia e estão sendo atacadas com munição de fragmentação, que, diga-se de passagem, é criticada internacionalmente. É um absurdo completo. O que o Podolyak faz é tentar naturalizar aquilo que não é natural. É desumanizar as pessoas e transformar os civis em militares russos, algo nessa linha. E o que eu coloco entre parênteses ali é que a urgência da resposta russa ela é política, sobretudo para parcelas da população russa que podem estar com o mesmo sentimento que muitos de vocês, que vários dos quais nem moram na Rússia, estão tendo. Olha, eu estou achando que o Putin deveria fazer algo mais.
Então, a urgência da resposta russa, ela tem um caráter político, de passar uma mensagem para parcelas da sociedade que estão angustiadas. Claro que a angústia de setores sociais não deve nortear os planos militares. Isso seria, digamos assim, colocar a Rússia num caminho muito perigoso, né? Que seria a ansiedade justificada, porque as pessoas realmente têm medo, sobretudo depois de um ataque, mas o governo e a inteligência militar precisa pensar friamente. Mas a urgência da resposta ela é política para tranquilizar certos setores. E claro, a Rússia vai ter que responder de algum modo e falar muito sobre isso, para que não comece a ter divergência dentro da sociedade russa. Porque, repito, se nós estamos vendo isso numa caixa de comentários de um canal que fica no Brasil, imaginem que isso também acontece dentro da Rússia. Porque não há urgência militar da Rússia fazer isso. Porque o plano da Rússia está caminhando bem. A Rússia vence a guerra contra a OTAN na Ucrânia. A OTAN está tendo um esgotamento em todos os sentidos. Boa parte dos países da OTAN, e aqui falamos da Europa continental, vive uma enorme crise econômica, uma enorme crise política, fruto da crise econômica e fruto da insistência de governos em adotar a agenda da OTAN, que é uma agenda britânica e estadunidense que não lhes favorece. E tem um desgaste, sobretudo militar, uma enorme crise instalada na sua logística bélica. Ou seja, o programa da Rússia vai bem. A questão é como as pessoas dentro da Rússia absorvem isso. E claro, isso também diz respeito à forma como as pessoas que acompanham o confronto fora da Rússia entendem sobre o que está acontecendo. Vários de vocês não moram na Rússia, mas estão observando isso e também têm ansiedade sobre o que acontece, porque vários de vocês, assim como eu, detesta a OTAN muito, né? Então existe uma angústia para que algo seja feito que atinja a OTAN mais em cheio, mas é lógico que existe todo um processual que a Rússia está seguindo e que está dando certo, né? De forma que a urgência da resposta é para passar uma mensagem política a setores que podem sim ter uma ansiedade maior sobre mostrar algo mais contundente para o outro lado. Tá? Porque pelo plano militar a coisa vai a bom termo para o lado da Rússia. Né? Letras vermelhas. A Rússia deu a entender que a sua resposta será estratégica e criativa, já que a OTAN espera reatividade. O que a OTAN espera? Ela constrói todo um cenário para que a Rússia responda de um certo modo. Se a Rússia responder daquele modo, e várias vezes já falamos aqui que me parece que a OTAN espera uma resposta nuclear tática da Rússia para gerar um ambiente de comoção que gere mais adesão à causa da OTAN, já que o próprio Olaf Scholz falou recentemente, eu trouxe aqui isso para discussão, que ele está surpreso, não é surpreso, mas que ele está um pouco temeroso com o fato de que a população alemã ela não está apoiando o fato da Alemanha continuar dando suporte ao projeto da OTAN na Ucrânia. Ou seja, a população alemã está impaciente com isso. Gostaria do fim da guerra e, para a saúde da economia e das finanças da população, que gostaria de voltar a uma vida, né, com menos percalços energéticos e econômicos e produtivos, e para que a indústria alemã pudesse ganhar competitividade, que as sanções contra a Rússia acabassem, que esse ambiente de guerra também acabasse, até porque esse ambiente de guerra faz com que a OTAN force cada vez mais a Alemanha a destinar partes maiores do orçamento para o setor de defesa e daí para a indústria bélica dos Estados Unidos. Ou seja, sem uma grande comoção, sem um grande ataque russo, o ambiente político europeu não vai dar uma guinada em direção ao apoio da OTAN. Por isso que a OTAN espera uma resposta truculenta ou mais impactante da Rússia. Aí a Rússia ela mantém aquela linha de seguir o que vinha fazendo. Tá? Então estou colocando aí o que me parece que a Rússia está fazendo, tá? Só para esclarecer aqui. Ela espera uma resposta reativa. O que a Rússia faz é algo, ela pelo menos foi o que eu percebi na fala do governo russo, é que ela vai dar uma resposta no seu tempo e dentro do seu plano.
que seria uma resposta criativa e não reativa, porque o reativo é óbvio, ele sempre é previsível, o criativo não. Que foi a forma como a China se comportou no episódio da Nancy Pelosi. E também houve essa pressão. E de muitas pessoas até que são anti-OTAN, né? Que são críticas da OTAN, que gostariam de ver, como vários de vocês falam, a OTAN incinerada. Dizem, não, mas a China deveria ser mais contundente. A China, ela engoliu ali e foi contornando, e lá no final é que se percebeu que a China seguiu o caminho mais correto, tanto é que ganhou amplo apoio, inclusive de setores financeiros, porque a China ela faz uma guerra em várias frentes com os Estados Unidos. E essa questão da conquista de corações e mentes é fundamental. Então, creio eu, tá, que a OTAN espera uma resposta mais contundente da Rússia para gerar um ambiente maior de comoção que crie um ambiente favorável na Europa, porque no momento o ambiente é desfavorável na Europa para o projeto da OTAN. Tanto é que vários resultados eleitorais estão desagradando os setores da OTAN. Porque as pessoas estão respondendo de uma forma assim, que estão insatisfeitas com o que está acontecendo. Votando ou em setores que são honestamente contra a agenda da OTAN, ou que capitalizam sobre isso e sequer são anti-OTAN, mas que surfam uma onda. Aí é um caminho muito perigoso realmente. Continuamos no assunto, tá? Porque a Ucrânia pede aos aliados que permitam ataques mais profundos para destruir bases aéreas russas. Letras verdes. A OTAN tem espelhado o argumento russo de operar na fronteira para criar uma zona segura, que é o que a Rússia falou sobre Kharkiv. Repito também o que eu falei ontem aqui, né? Como é que a Rússia justifica suas operações em Kharkiv? Já que os ataques ucranianos partem de Kharkiv para Kharkiv na Ucrânia, e dali atacam Belgorod, que é uma cidade já do lado da Rússia. Até deixa eu botar aqui, ó. Tá aí, ó. Aquela linha escura ali, linha preta, de um lado é a Ucrânia. Claro, essas linhas mudaram muito aí ao longo dessa guerra, tá? Mas para Kharkiv, Belgorod está valendo. De um lado é a Ucrânia, do outro lado é a Rússia. Como os ataques partem de Kharkiv para Belgorod, a Rússia lançou operações em Kharkiv para criar uma zona segura para que não ocorram ataques em Belgorod. O que a OTAN faz? Ela está espelhando isso. Nós estamos atacando Belgorod para gerar uma zona segura para Kharkiv. Então ela está seguindo a mesma trilha. Porque, repito, não basta ter estratégia militar. É preciso também ter uma política para isso, porque a conquista de apoio passa por aí. Tanto é que a Rússia segue um caminho de sempre racionalizar as suas ações, porque sabe que isso também será absorvido, esses argumentos serão absorvidos pela população que se encontra na Europa. Em muitos países, em boa parte dos países, ninguém quer guerra com a Rússia. A maior parte da população não quer guerra com a Rússia. No sul global inteiro, ninguém abraçou as sanções à Rússia, quase ninguém abraçou as sanções à Rússia, e nem o apoio à Ucrânia. Por quê? Porque tudo foi devidamente racionalizado pela Rússia. Então ninguém embarcou naquilo ali. Agora, se a Rússia começa a atacar a la louca sem que faça sentido para todo mundo o que ela está fazendo, é evidente que essa tendência da balança aí das pessoas tenda a mudar, né, da forma como elas se posicionam. Continuamos, e sabendo de uma coisa, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, nem a China, nem ninguém podem lutar contra o mundo sozinhas. Existe aí toda uma correlação de forças importante. Por isso que ninguém faz o que quer. É preciso seguir uma correlação de forças. Existem relações econômicas entre os países, existem transações que precisam continuar, existem setores econômicos que dão suporte ao Vladimir Putin, que dão apoio ao Putin e que, se começarem a abandoná-lo, isso começa a minar a governabilidade. Então todos esses fatores são colocados na balança quando a Rússia toma decisões. Assim como qualquer país toma decisões, ele sempre toma baseado em setores de poder dentro do país. Letras azuis. Como a Ucrânia está utilizando mísseis da OTAN para atacar o território russo, a Rússia já pode armar rivais da OTAN com armamento de ponta, já que anunciou isso. Antes dos ataques ocorrerem, o que a Rússia falou? Se formos atacados com mísseis de maior alcance, o nosso território,
que foram enviados pela OTAN para a Ucrânia, nós podemos também enviar mísseis de longo alcance, de alta tecnologia, para países rivais da OTAN fazerem o que eles bem entenderem, porque esse é o discurso da OTAN. A Rússia já pode armar os rivais da OTAN, então, com armamento de ponta, porque ela já fez esse anúncio. Vamos ver como é que a Rússia vai responder a isso. Tá? Então, essa é a grande dúvida do momento. Tá? Concordando ou discordando do governo russo, vários de vocês estão bem impacientes com o governo, com a forma como Putin tem conduzido, tantos outros apoiam, e eu acho bem interessante essa troca de ideias aí. E eu percebo que nos comentários, como o pessoal aqui é educado, né, alguns de vocês divergem ali, mas vocês divergem, alguns concordam, né? Não, tem que incinerar a OTAN, eu concordo, tem que incinerar mais ainda. Agora, quando divergem com a educação, né? Então isso é muito saudável para o debate, né? Em redes em que a selvageria já tomou conta não só das redes, como do mundo, né? A selvageria sempre esteve aí, a rede é só mais uma instância do mundo. O pessoal faz parecer muitas vezes que a rede é um espaço à parte, não. Claro que as pessoas se comportam muitas vezes de maneira mais leviana na rede porque não está olhando no olho. Tem gente que não tem coragem de fazer isso. Agora, nas opiniões, assim, tem grandes debates, assim, debates no sentido de trocas ferrenhas, assim, bem truculentas de ideias fora e dentro da rede. Né? Selvageria não é uma coisa da rede. O anonimato da rede permite que a pessoa floie mais. Mas é mais uma das partes da vida. Então, num período em que as pessoas debatem na rede e nas ruas, mas muito nas redes de maneira selvagem, né, para não dizer que não tem troca de ideias, tem apenas agressão, ler uma troca de ideias saudável ali, uma divergência é algo que dá algum alento. Mas lógico, se tiver selvageria eu não deixo ali, né? Ninguém vai ser selvagem aqui. Querem ser selvagem, vão fazer em outras redes selvagens, né? Não na minha, né? Aqui são pessoas civilizadas, inteligentes, amáveis, que sempre comentam aí, né? Mesmo quando estão cheias de raiva, comentam com toda a civilidade em relação aos que estão aqui dentro. Contra a OTAN pode ser selvagem mesmo. Continuamos aí, vamos falar um pouco sobre a questão da China nesse confronto aí, né, entre Rússia e OTAN que acontece na Ucrânia. A China descreve a intenção de resolver a crise na Ucrânia. Por quê? Assim como não interessa à Rússia esse ambiente de crise, já que num ambiente estável ela tem crescido muito politicamente, economicamente e em termos militares, diga-se de passagem, cresceu até no contexto de guerra, a China também não interessa isso. Porque o jogo, do jeito que ele está, do jeito que as relações globais têm se dado, tanto China quanto Rússia têm crescido. E é justamente isso que preocupa a OTAN. É justamente isso que preocupa setores financeiros britânicos e estadunidenses. Como perdem a hegemonia, como começam a perder no jogo, querem bagunçar tudo para ver se retomam alguma hegemonia a partir do ambiente de caos. Por isso que nesse tipo de ambiente a resposta tem que ser criativa e não reativa. Porque o que a OTAN quer é o quê? Ela propõe o caos e espera que o pessoal pule dentro. Sabe aquela coisa, me perdoem a expressão, da piscina de merda? Ela pula lá dentro, quer que todo mundo pule junto, porque a coisa está feia. Então, o que os países estão fazendo, tais como China e Rússia, é dar respostas criativas e não reativas. Letras vermelhas. O caos global. Então, por que a China está propondo uma resolução para essa questão da Ucrânia? Não porque ela esteja preocupada com o fato da guerra em si, que envolve de um lado a Rússia e do outro a OTAN e a Ucrânia no meio disso tudo aí, já que a Ucrânia é uma peça usada pela OTAN. Mas sim pelos efeitos que isso gera, que atingem em cheio a China. E que passam, sobretudo, pelo uso das relações que a China tem com a Rússia, e que são muito saudáveis para ambas, para sancionar a China, ou seja, isso espirra na China também. Esse é um dos vários motivos que levam a China a buscar um fim desse confronto. Por quê? Porque ela enxerga ali que essa guerra está servindo de ensejo para vários projetos e objetivos de setores financeiros britânicos e estadunidenses. De, a partir dessa guerra, gerar um caos muito maior. Porque existe a guerra em si no plano militar, existe a guerra no plano político, como eu estava discutindo com vocês, mas existe uma guerra gigantesca no campo econômico, a partir das sanções como armas.
Então, as sanções são uma guerra dentro da guerra. É uma guerra à parte. Talvez o grande objetivo a partir... Porque o grande objetivo da OTAN não é a Ucrânia. A Ucrânia é uma ferramenta. Ela não é um fim, ela é um meio para atingir alguns vários objetivos. Alguns deles tentar enfraquecer a Rússia, mas, muito mais do que isso, gerar um ambiente de reacomodação das relações a partir desse ambiente de crise. E as sanções são peça-chave disso. As sanções não são um último recurso, embora estejam sendo talvez um último recurso. As sanções talvez sejam um objetivo maior, que é promover uma reformatação das cadeias de suprimentos. Usar a crise para sancionar tais países, para criar uma zona de influência econômica dentro da qual Rússia e China não estejam. Letras vermelhas. O caos global interessa a quem vem perdendo sua hegemonia gradualmente, e a OTAN está apostando tudo. Quando a OTAN aposta na ideia de provocar a Rússia para ver se ela responde com um ataque nuclear tático, é porque a OTAN está indo por tudo ou nada. Esses setores hegemônicos financeiros que usam a OTAN como braço armado, porque a OTAN é isso. A OTAN é um braço armado de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Isso que é a OTAN. E todo mundo que bebe um pouquinho daquela fonte ali, né? Não tem ali só setores britânicos e estadunidenses, mas tem uma série de outros setores financeiros que também ganham com isso, mas o comando geral é desses setores. Entende? Quando existe uma rede de interesses podres, alguém está mais no topo e alguém está mais na base, mas todo mundo ganha junto, por isso que todo mundo reforça esse sistema podre. Então, quando a OTAN, quando esses setores apostam numa resposta nuclear tática à Rússia, porque esse pessoal está pronto para qualquer coisa, para gerar caos no mundo. Sem esse caos, ao natural, se manter tudo dentro das regras atuais do jogo, esses caras vão perder cada vez mais espaço. Por isso que eu coloco ali, ó, perdendo sua hegemonia gradualmente. Então vamos lançar a cartada do caos. Vamos ver se bagunçando as peças a gente consegue retomar algum espaço. Letras verdes. Por isso China e Rússia buscam dar respostas firmes, criativas e que mantenham a estabilidade, para não entrar no jogo do caos. Porque interessa o caos, a quem interessa ficar bagunçando o cenário, ficar saindo das regras do jogo, fazendo jogo sujo, para quem está perdendo? Então, para a OTAN é negócio o caos, para a Rússia e China não é. Porque demonstraram sucesso nas regras estáveis, tais como vinham acontecendo. Letras azuis. A partir da guerra na Ucrânia, forças anglo-yankees, britânicas e estadunidenses, impõem sanções, quebram cadeias de suprimentos e constroem bolhas que excluem Rússia e China. O que a gente percebeu? Que no jogo da globalização, que parecia e por muito tempo foi algo extremamente favorável para os interesses britânicos e estadunidenses, setores financeiros desses, não vou nem dizer países, porque esses setores financeiros não têm pátria, né? A pátria deles é o dinheiro. Mas usam os braços armados dos braços armados britânicos, estadunidenses e da OTAN para as suas mutretas, né? Mas assim, dentro do jogo da globalização que esses caras ganhavam, a coisa foi mudando, sendo transformada por dentro, de forma que a China começou a se destacar muito economicamente, aprendeu a jogar as regras do jogo da globalização e joga hoje melhor do que os que convidaram ela para jogar. E a Rússia ganhou uma enorme solidez econômica, mas um enorme espaço de geopolítica e de influência. Dentro desse jogo, se a OTAN não bagunçar as coisas, ela vai perder. E vai perder gradualmente e ao natural o espaço. Eu nunca imaginei que esses setores financeiros britânicos e estadunidenses permitiriam isso. Eu nunca consegui imaginar um cenário desse tipo. Eles vão arrastar o mundo para o caos, mas eles vão tentar manter a hegemonia, ainda que seja dentro de uma bolha construída. Por isso que a globalização, pelo menos tal como a gente conhecia, ela não existe mais. Existe um processo de desglobalização.
de reconstrução de bolhas, guiadas por princípios ideológicos e geopolíticos. Quando se usa a expressão cadeias de suprimentos amigáveis, do que a gente está falando? A gente está submetendo o critério econômico ao critério político, político-ideológico. Não é político, né? Mas o critério político de relações. No caso da OTAN, há um discurso ideológico, junto com a questão de comando ali. Como sempre, há o discurso ideológico como uma expressão das relações de poder, que é o discurso de democracias liberais, liberdade, pipipi, pipipi, popopó, contra as autocracias, contra a barbárie, e assim por diante. Agora, eu deixei para o final desse primeiro momento esse fato aqui que eu acho que merece menção, tá? Que é o Julian Assange sai da prisão a caminho de um acordo judicial, vocês devem estar acompanhando isso, que está sendo celebrado. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu celebro pela pessoa do Julian, eu não conheço pessoalmente o Julian Assange, tá? Mas pela pessoa, pelo indivíduo, pelo ser humano, que sai de uma situação de tortura, o cara preso, comendo pouco, tomando pouco ou nada de sol, o cara foi definhando, o cara foi sendo destruído. Não só no período que ele esteve preso numa masmorra em Belmarsh, no Reino Unido, mas no contexto que ele esteve preso, como ele se estava ali num asilo na Embaixada do Equador, em Londres, mas também isolado. Então a vida do cara foi destruída. E depois de tudo isso, o que tem para celebrar é o indivíduo, tá? Que pode ir para casa, pode fazer as coisas que todos nós fazemos. Eu acho que, pelo sentido do ser humano, é algo a se celebrar. Agora, se eu vou para o plano político e da simbologia, isso é uma derrota. Tá? Eu estou sendo bem honesto com vocês. Celebro pela pessoa do Julian Assange, tá? Que é um cara que teve uma conduta irretocável. Agora, o que isso representa agora para nós e para o jornalismo, eu não sou jornalista, eu sou professor. Agora, o jornalismo celebrar isso é ainda pior, porque abre precedentes muito perigosos. Se isso para a pessoa do Julian Assange é uma vitória pelo fato de ele voltar a ter um convívio social, pode voltar a tomar sol no horário que quiser. Ah, mas isso aí é bobagem, porque tu pode pegar e ir até a janela e tomar um sol, pode ir até a rua. Agora, quando tu não puder fazer isso, tu vai ver a importância que é. Agora, para todos nós, é uma derrota. É uma derrota isso aí. Ah, mas Julian Assange pode voltar a fazer seu trabalho. Pode, não sei se vai, mas ele pode. Depois de tudo que ele sofreu, as condições de saúde que ele tem, pode voltar? Pode, eu espero que o faça. É uma figura extremamente importante para o mundo. Agora, se ele não fizer, todos temos que entender. O cara foi destruído, psicologicamente, fisicamente. Houve uma máquina de guerra transnacional contra um indivíduo. Uma pessoa sofreu toda a carga por trazer a verdade à tona. O cara sofreu uma enorme carga por dizer a verdade. Quando alguém é preso por dizer a verdade e é constrangido a confessar um crime que nunca cometeu, porque foi destruído como pessoa, é porque todos perderam. O Julian Assange sai da prisão a caminho de um acordo judicial com os Estados Unidos, e aí entre parênteses eu complemento. Para confissão extraída mediante enclausuramento e tortura de culpa por espionagem, ou seja, ele vai confessar mediante uma confissão que foi extraída dele. A confissão foi extraída. Quando a gente lê aquela coisa sobre a confissão como estatuto de verdade, ou seja, eu preciso que esse cara confirme o que eu quero que ele confirme, porque a partir daí uma verdade é possível, essa verdade foi extraída do Julian Assange. Ele foi torturado. Quando a gente vê aquelas discussões sobre instrumentos de tortura medieval, os caras extraíam a confissão. Porque não era questão de castigar o corpo, era questão de fazer uma figura confirmar que uma coisa era certa para setores de poder. Porque a sua não confirmação abala aquilo, toda aquela estrutura. É fazer aquele cara dizer isso. Trago 2 pontos.
A matéria continua. O fundador do Wikileaks está detido em uma prisão britânica, né, já foi, né, e há 5 anos, e luta contra a extradição para os Estados Unidos, que seria a morte para ele. Ele deve retornar à Austrália. Letras vermelhas. O Julian Assange publicou o que lhe foi passado sobre crimes de guerra dos Estados Unidos e da OTAN no geral. Crimes de guerra contra civis, tortura, todo tipo de barbarismo. Ele publicou o que foi passado para ele. Se o jornalismo todo investigativo faz isso, se ele confessar que ele é culpado por espionagem, ele nem é um cidadão dos Estados Unidos. Não tem nenhum acordo com os Estados Unidos de confidencialidade, ele não roubou nenhuma informação, a informação chegou até ele. Todos os jornalistas, todo o jornalismo estará confessando um crime quando faz algo desse tipo, o que é o trabalho jornalístico. Ou seja, para o Julian Assange ele vai para a vida dele, mas os jornalistas vão para uma clausura e um medo ainda maior. Para boa parte dos jornalistas, entre aspas, profissionais que estão na mídia corporativa, não é problema porque eles nunca fazem isso. Eles nunca trazem a verdade às pessoas porque eles não estão nem aí. Letras verdes. Os Estados Unidos temem que Assange, com a saúde deteriorada, morra em uma das suas prisões. Isso seria um escândalo para os Estados Unidos. E tem alguma coisa de aspecto eleitoral para o Biden aí também. Tá? Existe sim uma hipocrisia quando os democratas falam de liberdade de expressão e mantêm um cara preso por estar... Os democratas, republicanos e todos, quando falam de liberdade de expressão e mantêm um cara preso por falar a verdade. Ele publicou. O que ele fez foi o que o jornalismo deveria fazer. Agora todos os jornalistas estão celebrando, eu vi vários da mídia corporativa, agora falaram no Julian Assange, finalmente descobriram que ele existe. E disseram, é uma vitória. Não, isso é uma derrota. Para o jornalismo isso é uma derrota. Mas como esse danado não faz jornalismo nunca, esses caras que da mídia corporativa, eles celebram. Porque eles nunca vão sofrer a mesma coisa. Eles não fazem jornalismo. Está aí o Julian Assange depois de vários anos de destruição física e psicológica. Continuamos aí. Tá? Vamos para o Oriente Médio porque a China busca costurar uma unidade entre a autoridade palestina, o Fatah, e o Hamas. Importante movimento. Está tentando. Não estou dizendo que vai conseguir, mas está tentando. A matéria diz o seguinte. Grupos palestinos confirmam compromisso com o sucesso da mediação da China para a reconciliação. A matéria continua. Tanto o Hamas como o Fatah trocaram acusações de tentarem frustrar a mediação de Pequim. Eu trouxe um mapa aí, tá? Tem 2 áreas pintadas em laranja, uma maior e outra menor, que são territórios palestinos. A parte pintada em verde é o território de Israel. A em laranja é a Cisjordânia, governada pelo Fatah, pela autoridade palestina. A área laranja menor é a faixa de Gaza, governada pelo Hamas. Só para trazer os dois entes políticos que dividem aí a política palestina. Letras vermelhas. A China busca estabilizar a região, como um todo do Oriente Médio, para manter o avanço das suas parcerias comerciais, que é aquela coisa que eu falei. Rússia e China buscam a estabilidade, a OTAN busca o caos. A China quer estabilizar as relações, quer tranquilizar os lados, quer manter o jogo tal como está porque ela está ganhando. Quem quer o caos é quem está perdendo. Os Estados Unidos sempre foram um agente do caos porque eles trabalham na divisão, na diferença, eles enxertam ocupações militares aproveitando o caos, estimulam o terrorismo para aparecer com um suposto combate ao terrorismo. Letras azuis. Em 2006, o Fatah recusou-se a reconhecer a vitória eleitoral do Hamas e houve reconhecimento internacional da vitória do Hamas, que tinha mais apelo, muito mais apelo político do que a autoridade palestina. Aí houve uma divisão. A partir desse momento, o Fatah ficou governando a Cisjordânia e o Hamas ficou governando a faixa de Gaza. Mas o fato é que o Fatah não reconheceu. Está aí o Mahmoud Abbas, que é o líder do Fatah, ou da autoridade palestina. Letras azuis. O Fatah tem atrasado as negociações, pois quer restringir os debates a poucos setores palestinos. Então ele tem... Pelo que eu observo, o Fatah está criando vários empecilhos ali.
Letras vermelhas. Já o Hamas ele é contra isso, ele quer inserir mais setores palestinos na discussão a respeito de uma unidade palestina. Só uma coisa, o Hamas ele nunca confiou na via do diálogo com Israel, dado tudo que Israel apresentou ao longo da sua história. O Fatah e a autoridade palestina optam pela via do diálogo. Hoje, o Fatah nem governa mais a Cisjordânia. Está sendo completamente estrangulado financeiramente e politicamente por Israel. E não optou pela via do combate. A pergunta é, quem estava certo afinal de contas, né? Letras vermelhas. O Fatah vinha atuando para ganhar espaço com o avanço dos acordos de Abraão. Naquelas parcerias costuradas, acordos costurados entre Israel e países sunitas ali, muçulmanos, ou melhor, governos sunitas da região, o Fatah estava colocando na mesa possibilidade de comer algumas sobras da mesa. Não conseguiria o Estado palestino, mas ia ganhar algumas migalhas ali, estava se movimentando para reconhecer, para dar chance aos acordos de Abraão. É o que eu vinha enxergando ali, acho que vários de vocês também. O Mahmoud Abbas vinha trabalhando para participar dos acordos de Abraão e conseguir algumas migalhas para os palestinos no meio disso tudo. O Hamas nunca foi a favor dessa ideia. Porque ele sabe que Israel sólido vai tentar ou expulsar ou matar todos os palestinos ali, porque Israel observa aquele território como o território dele. O que mudou após a incursão do Hamas em Israel e todos os episódios ali, depois do 7 de outubro de 2023, que acabaram jogando os acordos de Abraão pelos ares, né? Pelo menos momentaneamente. Letras verdes. Setores da OTAN querem que um Fatah ainda mais desidratado governe a faixa de Gaza. Os Estados Unidos sempre deixam muito claro isso aí, né? Podia ser um Fatah ali mudado, mais obediente. Mais obediente? Letras azuis. A China conseguiu colocar para dialogar, lembrando sempre, sauditas e iranianos. Ou seja, colocar gente que tem problemas para dialogar é com a China mesmo. Levando a avanços que reduziram as tensões no Iêmen, pelo menos até essa bagunça recomeçar tudo de novo, né? Tudo puxado por Israel. A China tem planos econômicos para o Iêmen, por isso quer estabilizar o Iêmen. Quem está bem quer estabilidade, quem está perdendo quer o caos. Essa é a lógica. Olhem esse caso da Malásia aqui, tá? A Malásia está em situação difícil em relação ao investimento da BlackRock no país. Um economista disse que se a Malásia quisesse cortar todos os laços com entidades ligadas a Israel, isso criaria um dilema em relação às relações diplomáticas com os países aliados de Israel. Por quê? Letras vermelhas. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ela é proprietária de uma empresa que irá administrar aeroportos na Malásia e tem muitos protestos. Por quê? Letras verdes, a BlackRock tem participação na indústria bélica dos Estados Unidos que abastece Israel. Ou seja, existe uma grande insatisfação com o fato de uma empresa, inclusive tem muitas ações, tem um grande percentual de ações de muitas empresas, né? A Lockheed Martin é um exemplo, que uma empresa que alimenta o massacre de civis em Gaza gerencia os aeroportos da Malásia e tem acesso a uma série de dados muito importantes. É isso que está gerando protesto. Sendo que o Larry Fink, que é o fundador, é o cabeça aí da BlackRock, ele apoia de maneira entusiasmada Israel. Então, assim, Israel está gerando problemas para os seus aliados, por causa da questão da sua imagem, logicamente, né? Continuamos no Oriente Médio porque países do Golfo querem calmaria e buscam conversas com o Irã. Trago a seguinte matéria. O Catar, que está pintado de rosa aí no mapa, ele proibiu os Estados Unidos de usar a sua base militar contra o Irã. Está ali o Irã pintado de verde, o Catar pintado de rosa e o Bahrein pintado de amarelo, que eu vou falar do Bahrein depois. Letras vermelhas. Embora tenham atritos com o Irã, os países do Golfo querem estabilidade regional, porque as relações vêm crescendo economicamente, não ganham nada com o caos torna o país mais ingovernável,
aumenta a possibilidade de intromissões dos Estados Unidos e da OTAN no geral, e isso não interessa aos interesses regionais ali, às forças regionais. Então, estão buscando estabilidade, ainda que seja com o Irã, com quem tem várias divergências históricas. Letras azuis. Os Estados Unidos buscam caos e divisão regional para conseguir maior espaço na região. Só que está ficando cada vez mais claro que o Irã é muito poderoso, as estratégias do Irã estão sendo muito funcionais, e os países percebem que, bom, eu não quero estar na linha de tiro desses caras aí também, né? Letras azuis. A maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio fica no Catar e é fundamental para ataques contra grupos que atuam no Iraque e na Síria, ou seja, a maior base aérea dos Estados Unidos, que fica no Catar, não pode ser usada para operações contra o Irã. Isso é um problema para os Estados Unidos. Por outro lado, o Bahrein, e aqui eu trago mais uma matéria, que é a maior base naval dos Estados Unidos no Oriente Médio, Irã e Bahrein iniciarão negociações para a liberação de fundos iranianos e retomada de relações políticas. Aqui está a maior base naval dos Estados Unidos no Oriente Médio, fica no Bahrein, tá? Só voltando aqui, ó. O Bahrein está pintado de amarelo ali. Letras vermelhas. O Bahrein cortou relações com o Irã em 2016, acusando o Irã de incitar a maioria da população xiita do país, a maioria da população que é xiita, contra o governo que é sunita do Bahrein. Então houve um rompimento de relações. Letras verdes, a maior base naval dos Estados Unidos no Oriente Médio fica no Bahrein. E os Estados Unidos têm um atrito naval com o Irã. Se houver estreitamento de relações, os Estados Unidos não só perdem o uso de uma base aérea no Catar, como também podem perder o uso de uma base naval no Bahrein. Então o Irã ele avança com bastante velocidade nas relações aí, né? E a gente vai para o último assunto, porque o Reino Unido quer petróleo argentino, e vai conseguir, né? Porque o Milei não falou que o negócio dele é: eu vou aproximar a Argentina da Inglaterra, do Reino Unido, dos Estados Unidos e de Israel. Ou aproximar a Argentina é entregar os recursos, pelo visto, né? E ser servil. Trago a seguinte matéria: os britânicos propõem extrair 25 bilhões de dólares em petróleo das Maldivas, das Malvinas, né? Das Malvinas, tá? Me perdoe. Que estão circuladas aí em vermelho, e pintei de amarelo ali e circulei de vermelho para dar um destaque. Aí a gente volta para aquela disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Malvinas, que, né, estão ali na Argentina, né? Órgãos vestigiais do período colonialista. Os britânicos tendo controle sobre aquelas ilhas ali que são estratégicas para o Reino Unido, e agora os caras vão roubar recurso energético da Argentina. O engraçado aí, ironicamente falando, mas vem cá, amplas campanhas internacionais para o Brasil não pegar petróleo na margem equatorial. Ah, meu Deus, o Brasil quer destruir o planeta. Parece que o discurso ambiental só vale para o sul global, né? Quando é para Reino Unido, Estados Unidos, não vale esse discurso. Aí os caras estão fazendo uma consulta interna para a população das ilhas para ver se pode. Se eles quiserem, foi democrático, foi diverso, a gente vai explorar de maneira ética, então, é brincadeira, né? E a gente não vê muitos protestos sobre isso, né? Vão botar uma empresa qualquer lá, que teve que juntar a moeda, né? Só jeito de falar, mas é uma empresa que não tem grande envergadura para explorar petróleo ali. Não tem uma discussão ambiental sobre isso. Agora vai ao Brasil com a Petrobras, que tem expertise em exploração de petróleo, uma das grandes empresas de petróleo do mundo. O cara vai tirar uma gota de petróleo da margem equatorial, já não pode. Agora, uma empresa qualquer, britânica, pode ir ali, né? Isso é um grande papo furado, né? Essa historinha toda é um grande papo furado. Os caras querem atacar a Petrobras, agora escolheram um mote ambiental, mas sempre quiseram destruir. A Petrobras nem tem histórico de desastres ambientais.
Ah, mas é o aquecimento global. Então, pelo visto, é só o petróleo do Brasil, para vários críticos ambientalistas, que gera o problema do aquecimento global, porque o petróleo britânico não, né? Porque não tem uma grande discussão pública sobre isso, né? Letras vermelhas. Um investidor israelense estaria capitaneando a exploração do petróleo em uma empresa britânica, ou seja, ó, Milley não falou que ia aproximar a Argentina? Vai ter muita Argentina dentro dos barris que vão sair dali, né? A Argentina vai estar bem próxima dos britânicos dentro de barris deles, né? Letras azuis. Os britânicos deveriam consultar a Argentina sobre a exploração, já que consultar a ilha, né, as ilhas ali, né, os moradores, né, vocês querem ou não? Com governos impostos pelo Reino Unido, né? Vamos ver se o governo quer. Letras azuis. O tamanho das empresas envolvidas deixa margem para se questionar o risco de desastres ambientais. São empresas que não têm grande envergadura para isso. Parece que a pauta ambiental, entre aspas, é apenas para o sul global. Será? O pessoal às vezes se deixa levar, muita gente com boa vontade, né, com um senso de proteção do meio ambiente, mas muito ingênua no sentido político, se deixa levar por isso, né? Por esse discurso de... Aí acaba achando que realmente os interesses transnacionais estão realmente ligando para a natureza quando falam que o Brasil não deve explorar sua margem equatorial. Temos que fazer transição energética, tudo bem, mas o dinheiro vai sair de onde? Tem que sair de algum lugar, né? Nenhum país, todo país hoje sabe que não existem condições para manter toda a energia a partir de fontes alternativas. E outra, a matriz energética do Brasil, se a gente vai falar em termos, digamos assim, numa perspectiva de não contribuição, em termos gerais, a matriz energética brasileira, em termos de contribuição para o tal do aquecimento global, aí a matriz energética brasileira ela está muito à frente de vários países que criticam o Brasil. Então, se o Brasil quiser fazer uma transição energética, se isso for possível, viável em algum momento, deve fazer isso a partir do dinheiro da sua matriz energética possível hoje, de onde pode tirar dinheiro, que é o que nós temos aí e deve, ao meu ver, explorar a margem equatorial, com certeza. Ainda bem que a Petrobras adotou essa conduta, esse discurso, espero que a conduta acompanhe, né, para o bem de todos nós, porque o Brasil não deve pegar prontas, né, não deve importar tecnologias, porque é isso que os interesses transnacionais querem, a gente deve produzir a nossa própria. Transição só ao nosso modo, tá? Para não ficar refém, para não ficar escravo de tecnologias, né? Por isso que os caras de fora propõem, não, faz a transição no sopetão. Agora vai ver que enquanto isso o Reino Unido vai pegando petróleo da Argentina. Mais uma matéria, Bolívia convoca o encarregado de negócios dos Estados Unidos para protestar contra a interferência em assuntos internos. Letras vermelhas, o ministro da Economia da Bolívia acusou os Estados Unidos de atuarem em um golpe brando contra o Luiz Arce, contra o governo do Luiz Arce. O próprio Luiz Arce já falou várias vezes sobre esse golpe brando, o que não é nenhum absurdo, já que a Bolívia foi golpeada recentemente com um golpe aí que derrubou o Evo Morales, muito recentemente, e os Estados Unidos retrucaram a isso. Né? Essa foi por isso que chamaram o encarregado para conversar, porque os Estados Unidos retrucaram a fala do ministro da Economia. Aí a Bolívia viu isso como intromissão em temas nacionais, e está corretíssimo. Não tem que dar um espacinho para Yankee ficar dando pitaco na nossa política aqui. Não se deve deixar isso acontecer. Letras verdes. Desde o golpe em Evo Morales, a tolerância boliviana com intromissões dos Estados Unidos é mínima, e deve ser. E deve ser. Lá no Níger, os caras foram dar pitaco na junta militar, eu acho que vocês não devem negociar com o Irã, sai daqui. Saiam. Vocês não estão aqui para ficar dizendo o que a gente deve ou não deve fazer com o nosso urânio. Vazem daqui. Está correto. Agora aqui a gente pega no Brasil muitas vezes, eu estou vendo uma entrevista ou outra, um cara lá dos Estados Unidos chamando um especialista para falar sobre questões nossas. Pô, tem tanto especialista no Brasil, tu chama um cara lá de fora para falar sobre o nosso petróleo, sobre o que a gente deve fazer com a nossa sociedade. Pô, que isso? Várias instituições financiadas dos Estados Unidos aqui, publicando vários artigos sobre o que o Brasil deve fazer.
Um monte de gente paga e que fez curso, bancado por dinheiro de fora, dentro da máquina do aparelho do Estado, com ministério, com secretaria. Que pouca vergonha, né? Eu tô evitando usar o palavrão porque ele aumenta, né? Ele reduz o alcance, então, não porque eu costumo falar, né? Mas até por respeito, tem gente que não gosta, mas ele também reduz o alcance. Mas tem vezes que não tem nada substitui o bom e velho palavrão, né? Eu acho um absurdo, eu falando por mim mesmo, assim, né? E não estou aqui fazendo ufanismo e tal, não, mas centros bancados de fora, aqui, por quê? Colocar dinheiro assim, de graça, para fomentar aqui? Vai querer que eu acredite que interesses transnacionais fazem realmente filantropia aqui dentro? Que são totalmente desinteressados? Tá aí o Luiz Arce e tá aí a Bolívia, né? Tem que ser impaciente mesmo. Não dá para dar um espacinho, né? Não dá para acreditar nesses caras um pouquinho que seja, né? Esses caras são Estados Unidos, Reino Unido, esses interesses transnacionais nojentos, asquerosos aí, né? No momento final do vídeo, no momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita, das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, tá? Que discussões diárias com vários assuntos, então o que mantém esse trabalho aí efetivamente são os apoios financeiros dados por alguns de vocês, apoio pelo qual sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. O que mantém o canal é a ajuda solidária realmente. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, apoio financeiro. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem, ou com o valor que vocês quiserem. Tá? Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Eu vou parando por aqui e tchau para vocês.